destaque, né, seriam os grupos basais, né, dos invertebrados, ou dos metazoários. Vocês já tiveram a aula de conífero, não foi? O Márcio. Alguém falou de placozoa? Não? Eu vou falar rapidamente, vou mostrar um grupinho bastante pequeno, de uma espécie, talvez, né? Uma espécie descrita, mas se imagina que existem muitas mais. E depois os quinidários, que você tem uma noção, então, de onde eles estão, assim, na filogenia do animal, né? Então, todo o ramo aqui para cima seriam os metazoários, né? E os quinidários, ptenófilos, os demais organismos, né? Aqui está uma lagostinha representando todo o resto, até os vertebrados, né? Que são os bilatérios. Então eles estão ali, estão como um grupo terminal, né? Tá bom? Então, quais são as características dos metazoa? Né? Celularidade, a multicelularidade, a presença já de uma matriz extracelular que ajuda a dar estrutura para esse corpo. Quando vocês viram lá porífera, era um aglomerado de células praticamente, né? Não tem uma estrutura, eles formam, inclusive são organismos que não têm nenhuma simetria. Parecem tão simples, ao invés de criarem grandes elucubrações, talvez corporais, eles foram para o micro e criaram essa estrutura, né, que são os nematocistos e as quinidas, lá em geral, que elas são secretadas dentro de uma célula, que é o quinidócito, né, que ele estava se referindo, olha lá. Então elas são responsáveis pelos quinidários como predadores muito eficientes. Por quê? Porque lá dentro, essas celulinhas, elas funcionam, vamos ver aqui. Bom, aqui primeiro, os tipos, para você ter uma ideia, dos nematocistos, só para vocês verem mais ou menos como eles variam. Existem mais de 30 tipos, assim, os tipos são morfologicamente falando, o jeitão deles, né? Vocês têm uma ideia? E aqui está um quinidócito, para vocês verem, né? Uma célula isolada e lá dentro essa cápsula que seria a quinida. Aqui ela, antes de ser utilizada, e aqui ela evertida, que a gente chama de explodida, quando ela então foi utilizada pelo organismo. Tá? Então lá dentro da cápsula existem proteínas, muitas vezes tóxicas, né? Que são então ejetadas nesse processo de eversão. Saem lá na ponta desse filamento aqui, ó, que é um tubinho fininho, tá? Que pode se alongar por mais de 10, 20, 30 vezes o tamanho da cápsula. Então o que acontece? Quando há um estímulo mecânico, pode ser aqui tem um cílio, né? Que é então um quinidocílio, que é o nome dele, ele é sensorial, e ele pode então disparar, né, o sinal para que o quinidocisto, ou a quinida, né, se everta, então funciona. Isso é um processo altamente, rapidíssimo, ocorre em questão de milissegundos, tá? Possível de a gente observar. Para observar esse processo de explosão, precisam câmaras de alta frequência, assim, mais de 100 mil quadros por segundo, você consegue enxergar então a coisa acontecendo. É extremamente rápido. E de uma violência extrema, embora seja muito pequenininho, né? Então ele consegue perfurar, por exemplo, a carapaça, o esqueleto de um crustáceo. Nossa. Por quê? Ele tem essas rebarbas aqui, que são as primeiras coisas que saem. Vocês imaginam ele invertendo, sai e vai. E elas então rasgam o tecido, pode ser um tecido mole ou pode ser um esqueleto. Tudo. E conseguem penetrar, abrir caminho com uma força muito grande. Aquilo vai assim também girando. Então ele perfura a pele, o esqueleto, o tegumento do organismo que ele está predando, né? Ou qual está se
E lá na ponta vão sair, então, o conteúdo de dentro da cápsula. Então vai ser injetado com uma pequena, imagina, eu costumo usar essa analogia, uma seringa hipodérmica pequenininha. Né? Então, agora, o conteúdo mínimo, né? Como é que esse conteúdo tão pequeno, imagina, eu falei ali, 5 micrômetros, 10 micrômetros é o tamanho de um hematocisto, ou de uma quinida em geral, talvez um pouco maior. Como é que esse conteúdo é um conteúdo mínimo que tem lá dentro? Como é que isso funciona? Vocês têm ideia? Primeiro, porque a toxina pode ser muito poderosa, né? Então, você não sabe, os grandes venenos em quantidades muito pequenas que podem matar um organismo enorme, né? Vocês já ouviram falar disso, né? Os venenos mais fortes são capazes disso. Mas não é só isso também. Se vocês observarem um tentáculo de um quinidário, o que vocês vão ver? Uma única quinida lá na pontinha? Nós vamos ver isso lá no laboratório. Não, um tentáculo de uma anema tem milhares de quinidas. O tentáculo de uma medusa, dezenas de milhares. Então, geralmente, uma quantidade enorme de quinidas, como uma presa toca no tentáculo da medusa, uma quantidade enorme, centenas, milhares, vão ser disparadas, vão perfurar, muitas vão se perder, né? Então ele tem que ter essa estratégia de perder mesmo, então tem que ter muitas, porque algumas vão para o lado errado, ou vão passar tangencialmente, não vão chegar lá no organismo. Né? Então milhares vão pegar, aquele crustáceozinho que encosta lá no tentáculo, milhares de quinidas vão estar sendo disparadas em cima dele. Algumas, muitas, né, vão se perder, mas também muitas vão penetrar no seu esqueleto e vão chegar até a corrente sanguínea dele. Rapidamente, se vão chegar, não acontece nada, vão chegar até algum local vital, corrente sanguínea, ou dentro de algum órgão e tal. E as toxinas geralmente são mesmo muito potentes. Né? Então elas são extremamente potentes e conseguem paralisar eles muito rápido. Tem quinidas também que não são usadas, que não tem veneno, que não tem toxina. Elas ajudam a segurar o organismo próximo da medusa, da anema, do pólipo. Elas se enrolam nas sardinhas. Algumas têm uma substância que é meio uma cola, né, uma coisa grudenta, então também ajudam a segurar. Então, no tentáculo daquela medusa, daquele pólipo, vai ter vários tipos de nematocistos, alguns com veneno, alguns que enrolam, que ajudam a prender, e outros que grudam. Tem uma colinha. Então tudo isso ajuda a que a presa fique próxima, se prenda aos tentáculos, e a ação das toxinas pode ser extremamente rápida. Então, alguns poucos segundos. Então ela é capturada e digerida. Tem que ser muito eficiente. Porque imagina um quinidário, ele não tem olho, né? Ele não sai correndo, geralmente eles são mais lentos e tudo. Então se a presa morrer ali a poucos centímetros, ou até milímetros dele, é uma presa perdida. Ele não vai saber ir atrás. Então tem que ser muito, muito eficiente. Isso que é legal das quinidas. É uma estrutura altamente eficiente. Né? No caso, ao longo do tempo, ele constrói mais ou ele já nasce com tudo? Não, ele vai produzindo isso muito rapidamente. Então, essas quinidas que foram usadas, elas são perdidas. O próprio quinidócito também. Tá? Então, ele já vai secretando, ele está sempre produzindo mais. Ele também não usa tudo que está lá no tentáculo. Né? Usa uma quantidade enorme, mas tem milhares, vocês vão ver. Tem centenas de milhares, às vezes, no tentáculo. Tá? O corpo inteiro deve ser milhões. Então, ele está sempre no ponto. Bom? Então, é isso. Então, você vê, os quinidários, essa é uma coisa que eu gosto de falar, um grupo carnívoro de grande sucesso. Quando a gente fala em carnívoros, o que a gente pensa? Né? Vem na sua cabeça, fala carnívoro, você vai falar do leão, do tubarão,
São tudo o quê? Organismos que têm um sistema nervoso altamente eficiente, né? Tem olhos, garras, correm melhor que todos os outros, tem um cérebro muito bem desenvolvido para ficar ali à espreita, calcular a distância, o salto, etc. Não é? Os quimionários não têm nada disso. Pelo contrário, são o oposto, né? do ser deficiente, sensorialmente e muscularmente falando. São o oposto. Né? Mas eles inventaram e conseguiram uma arma secreta, né? Capaz de superar essas limitações, e eles, praticamente todos os quimidários são carnívoros. Né? Claro, tem alguns que comem partículas orgânicas, tem variações, mas no geral eles são carnívoros. Eles conseguem fazer isso com extrema eficiência, tá? Graças a esses negocinhos aqui. Ó, aqui para vocês verem uma cápsula invertendo, explodindo. Então, aquilo que eu falei. Primeira coisa, saem aqueles espinhos, estiletinhos, eles perfuram e vão se abrindo, ó, e o túbulo consegue entrar lá. Isso ocorre em frações assim, de milissegundos. Tá? Eu queria, na verdade, são 3 perguntas. Eu queria primeiro saber o que faz essa propulsão dele para sair da célula. Então, eles respondem a estímulos químicos e mecânicos. Né? Não se sabe exatamente, né, mas ele tem um controle, inclusive, nervoso. Né? Então, ele consegue liberar ali na hora certa, muitas vezes, nem sempre. Quer dizer, só de encostar o estímulo mecânico vai fazer com que muitos ou alguns, né, dos químicos se liberem. Mas talvez a grande estímulo sejam estímulos químicos e mecânicos especiais, como vibração, determinada frequência de vibração, que são as frequências de vibração, por exemplo, de uma presa, de um pequeno crustáceo na água. Né? Isso são estímulos que fazem com que eles respondam. O que acontece lá dentro? É isso que talvez você queira saber. O que se imagina que ocorra, em alguns estudos mostram isso, é que existe, quando ele é estimulado, um aumento de pressão osmótica aqui enorme, muito repentino. Então, lá dentro existem os cálcios associados com macromoléculas, proteínas, que criam uma pressão osmótica muito baixa. Quando tem um estímulo, esses íons cálcio, eles dissociam, se soltam dessas macromoléculas e a pressão osmótica ali sobe repentinamente. Muito, ele pode se elevar a 140 atmosferas aqui dentro. Imagina que nós estamos numa atmosfera, 10 metros embaixo d'água são 2 atmosferas. 140 atmosferas são 139 metros, né, de profundidade. É uma pressão enorme. Seria equivalente a 1 tonelada e pouca por metro quadrado. 1,4 tonelada por metro quadrado. É uma pressão incrível. Por isso que ele consegue, então, romper. Isso é extremamente rápido. Então, como eu falei, pode ocorrer em nanosegundos ali. E com uma força muito grande. Então, lá dentro, de repente, com a liberação desses íons cálcio, a água de fora ela é bombeada rapidamente lá para dentro e chega a um determinado ponto, aquilo literalmente explode e depois sai, o filamento vai lá para fora. Se vocês quiserem ver aqui rapidinho, um filminho no YouTube que mostra, não sei se vai dar para ver muito bem, mas acho que Nossa. então, eles puseram o que? É um tentáculo de uma medusa, se não me engano, numa lâmina e um estímulo. Deve ser um estímulo elétrico, ele não fala, mas deve ser, também pode ocasionar artificialmente essa liberação. Nossa. Você viu que é uma coisa muito rápida, né?
Legal, né? Aquela outra imagem pega mais de ouvido. Então, um pedaço de tentáculo, né? Querem ver de novo? Um pedaço de tentáculo entre lâmina e lamínula e um estímulo. Né? Professor, Oi. essas células sensoriais, eles têm, tipo, distribuídas pelo corpo todo ou só nos tentáculos? Não, essas Assim, células, os quimidócitos, eles ocorrem, depende do grupo, depende da espécie, né? Mas geralmente concentrados nos tentáculos, mas tem também na gastroderme, pode ter no corpo todo, tá? Em menor quantidade. Mas lá dentro é muito comum, tem grande quantidade. Uma anêmona tem muito lá dentro. Depois a gente vai ver aqui como é a estrutura de uma anêmona, mas na faringe, lá dentro, tem também. Por quê? Muitas vezes ela está engolindo o bicho ainda vivo. Então, os quimidócitos que estão lá vão ajudar ainda a liquidar a presa mais rapidamente. Então, não é brincadeira. Ô, professor, e existe alguma espécie que utiliza essas substâncias como algum volátil para comunicação, alguma coisa? Como? Alguma espécie que utiliza essas substâncias dentro do nematocisto como algum volátil para comunicação, sei lá, de cloretano, algum... Não sei, cara. Não sei. Acho que não existe nada nesse sentido. O que existe, assim, você falando de alguma espécie que utiliza as quinidas, existe. Existem espécies, por exemplo, que se alimentam de quinidários, principalmente nudibrancos. Já viu aqueles nudibrancos que tem aquelas... Sabe o que é nudibranco? Aqueles moluscos bonitos que tem umas projeções nas costas. Já viram isso? Eu esqueci de procurar uma imagem aí. Esses nudibrancos, muitos deles se alimentam de quinidários. E eles, no trato digestivo, eles conseguem separar as quinidas sem que elas explodam e sequestram ela para essas estruturas. As quinidas ficam ativas lá. Então eles usam as quinidas para proveito próprio. Incrível, né? Isso é uma coevolução maravilhosa, né? Então eles conseguem primeiro que o seu ambiente químico, né, interno e tal, não cause a explosão das quinidas. Aí eles conseguem separar e canalizar essas quinidas todas consideradas, ficam tudo armazenadinhas lá, e eles usam como defesa. Esse tipo de coisa se chama cleptoquinida. Clepto é roubo, né? Cleptomaníaco, né? Então, são as cleptoquinidas. Tá? Então, isso ocorre muito com esses moluscos e alguns outros organismos fazem algo parecido também. Tá? Bom, sobre quinida, acho que falamos bastante. A gente vai tentar fazer isso, botar numa lâmina lá um pedacinho de tentáculo que se vê nas quinidas ao vivo. Tá? Super legal. Bom, vamos falar um pouquinho das características gerais, né, de um quinidário. Então, se a gente pegasse um modelo, um quinidário modelo, a gente teria mais ou menos isso, um polipinho, um cilindro, né, fechado de um lado, aberto do outro, com tentáculos lá em volta dessa abertura. É isso. Né? Essa abertura a gente chama de boca, mas ela também tem função de ânus. Né? Fica mais bonitinho de falar boca. Podia ser boca, aliás, ou ânus. Né? Tá? Porque ela funciona como ânus também. E depois que digeriu, sai pela boca. Né? Então é esse corpo que a gente costuma falar em forma de saco, cilindro, né? E a parede, se a gente fizer um corte nele, a gente veria, né? Aquele amarelinho epiderme, uma camadinha em vermelho ali, que é a mesogleia, que em alguns é a celular, é uma camada gelatinosa, né? Mais ou menos, e a gastroderme, que é então o epitélio interno. Tá? E lá dentro, então, encerrando tudo, a cavidade gastrovascular. Geralmente contém água, né? Além de presas, etc. E enzimas digestivas, ela tem água, né?
Então, uma das características que eu falei é a simetria radial, né? Como é que a gente vê se é um bicho assimétrico? Se a gente cortar ele transversalmente, a gente vai ver que tem infinitos planos, né, de simetria. Isso é um aspecto geral. A gente vai ver que vários pólipos, na verdade, eles não são tão simétricos assim, né? Eles têm uma simetria ou birradial, ou às vezes até bilateral, em alguns casos, né? Mas, assim, o plano básico do quinidário é uma simetria radial. Bom, uma outra característica importante que se a gente vê, eu falei no começo, é a presença então do quê? Ciclos de vida com uma fase de pólipo e uma fase de medusa. Nem todos têm essa coisa, a gente também vai discutir isso. Tá? Aqui, só para mostrar um tipo de pólipo, uma medusa, esse não é o pólipo dessa medusa, é só uma ilustração. A gente vai ver depois alguns outros, os seus próprios pólipos, as suas próprias medusas. Tá? Então, essa é uma característica geral. Então, dentro dessa coisa, né, a gente tem então uma alternância, né, entre as fases de medusa e pólipo. Então, o pólipo geralmente produz medusas. Aqui a gente está ilustrando um ciclo de um grupo específico dentro dos quinidários. Tem várias variações, né, existem variações bem grandes nesse ciclo também básico, né? Então, um pólipo lá está quietinho, de repente ele começa a produzir medusas. Medusa é liberada no plâncton. Geralmente as medusas têm sexos separados, tá? Elas vão produzir espermatozoides e ovos, são liberados na água ou não, em alguns casos sim. Aí vai dar a plânula, que é uma larvinha que lembra aquele pode lembrar um platelminte, um desses vermes achatados. Aí ela vai se fixar e vai dar origem a um novo pólipo, tá? Esse é o ciclo de vida básico. A gente só tem que lembrar que os quinidários também têm uma característica muito importante, que é a reprodução assexuada. Então eles se reproduzem assexuadamente de inúmeras formas, tá? Quase todos então vão formar outros pólipos, outras colônias por reprodução assexuada. Tá? Existe também uma coisa bastante importante, que é o polimorfismo. Além desse dimorfismo sexual, né, dimorfismo entre pólipo e medusa, existem também diversos tipos de pólipos. As colônias desenvolvem pólipos variados, um para alimentação, às vezes, outro para reprodução. Isso também é um polimorfismo, né? Bom, se a gente olhar para um pólipo e uma medusa, a gente vai ver que eles são muito parecidos. Aqui está tentando mostrar, né? Se você virar esse pólipo assim, ó, você tem uma medusa. Se você virar a medusa para lá, você tem um pólipo, né? Mais ou menos isso. Com as mesmas cavidade vascular, gastroderme, mesogleia, epiderme, certo? Só a medusa geralmente é livre da natante, quase sempre, mas estou falando quase sempre porque tem medusas que são bentônicas. Engraçado, né? Ele vem lá no fundo. E tem pólipo, né? Os pólipos geralmente são bentônicos, mas tem casos de pólipos que são planctônicos. Os quinidários, eles gostam das exceções. Tudo que a gente fala tem exceção, quase tudo. Tá? Que diferença tem marcante aqui? Que chama atenção? A quantidade de mesogleia. A quantidade de mesogleia. Exatamente. Então, as medusas costumam ter uma camada de mesogleia muito grande. Por isso que a gente tem aquele aspecto gelatinoso, né? A gente chama de jellyfish, né? E essa camada pode ser muito maior do que eu estou mostrando aqui. Pode ser enorme. Tem medusas que tem uma camada muito grande. Já o pólipo tem uma camadinha fina, que às vezes, mesmo em corte histológico, a gente vai ver uma coisinha muito pequena, né? Quase sempre. Então, as medusas costumam ter a mesogleia. Por que ela é tão desenvolvida? A mesogleia, para elas, é muito importante porque ela dá volume corporal, ela dá flutuabilidade, ela dá uma estrutura também para o corpo. Tá? Então, e ajuda a ação contrária dos músculos. A mesogleia, ela é um negócio gelatinoso que tem uma forma mais ou menos definida. Então, o músculo só contrai, né? Então, os músculos fazem isso e a mesogleia ajuda a voltar, né? Então, ela dá flutuabilidade, estrutura,
um ponto de apoio, tá, para a musculatura agir. Tá? Mas essencialmente são coisas muito parecidas. Então é fácil de a gente imaginar uma coisa derivando da outra, né? Mais ou menos fácil. Tá? Bom, aqui só para vocês verem, uma dessas características que eu tinha falado, né? Os quinidários têm poucos tipos celulares. Né? Aqui, se a gente fizer um corte assim da parede, corte transversal de uma anêmona, assim, no polo, a gente veria, né, no microscópio algo parecido. Ó, essa é a mesogleia, ó, bem fininha aqui. A camada externa, então, a epiderme. Aqui um quinidócito com uma quinida, uma célula sensorial, uma outra aqui, assim por diante. Né? Aliás, essa é uma célula intersticial sensorial está aqui. Essas células são capazes, elas são chamadas, são as células, as famosas células tronco, né, que a gente fala hoje. Elas são capazes de diferenciar em qualquer outra célula utilidade. Quinidócito, qualquer outra, uma célula sensorial. E aqui então a gastroderme também muito parecida, né? E o que é importante aqui é que essas células, ó, da epiderme, que a gente está vendo aqui, né? Elas na verdade elas lembram um T. Tá? Elas são chamadas são as células epitélio-musculares. A base delas é alongada e tem fibras contrácteis. Tá? A gente olhar aqui, ó, que a gente estaria vendo. Se a gente olhar para uma celulinha dessa em 3D, ó, meio uma visão daqui, dá para entender? Então ela tem um corpo, né, principal aqui e uma base que se alonga muito, onde tem as fibras contrácteis, né? Então essas são chamadas células epitélio-musculares. Tá? Elas são capazes então, de se contrair e funcionar como verdadeiros músculos. São músculos, né? Tá? Na epiderme, elas geralmente são nessa posição. Ó. Vocês viram aqui? Vou voltar aqui. Aliás, elas são longitudinais. Ó. As miofibrilas estão ao longo da coluna. Elas estão assim deitadas e as miofibrilas estão ao longo. Então, se elas contraem, o que elas chatam a coluna. Aqui nós temos a mesma coisa, que a gente chama de células nutritivo-musculares. Então são um pouco diferentes na sua função também, né? Mas elas também têm essa base que nem aquelas da epiderme. Só que a posição das fibras é ao contrário, é perpendicular. Nesse caso, então, ela é circular. Então, a ação de uma faz isso e a ação da outra faz isso. Então, dessa forma, ela consegue controlar o corpo. Isso é uma forma bem simples. Depois, por exemplo, nas anêmonas vão ter outros tipos de músculo, etc. Mas um pólipo, por exemplo, pequenininho, uma hidra, etc., vai ter mais ou menos essa constituição. Tá? De uma forma bastante simplificada. Mas aí ele consegue fazer aquilo, né? Aí é o que está funcionando, então, o esqueleto hidrostático. Então, a boca lá controla a entrada e saída da água, consegue conter a água. Se ele contrai a musculatura circular, né? Ele vai alongar, ele vai ter que relaxar a outra, então assim ele consegue manter um tônus lá dentro, né? Rígido. Ou então, ao contrário, se recolher, como a gente já viu anêmonas, quando elas se recolhem completamente, é possível também se contrair, soltar toda a água lá de dentro e ficar uma achatadinha. Vocês vão ver isso no laboratório. Bom, vamos falar um pouquinho, né, da classificação. Vocês como a gente falou no início, reconhecem que bastante. Alguém quer plastilinha? Está aqui, se quiser. A gente reconhece bastante que os bichos que estão aqui, né? Quem são esses antozooides e tal? As anêmonas, corais, gorgônias, estão aqui. São bichos geralmente maiores, né? Que a gente consegue reconhecer.
Então, a gente reconhece 5 classes hoje em dia dentro de Cnidaria. Essas 4 estão agrupadas num subfilo que a gente denominou, que foi denominado Medusozoa. Por quê? Obviamente, porque esses grupos têm medusa, né? E a Anthozoa não tem nenhum tipo de medusa nunca no seu ciclo de vida. Tá? Então a gente distingue esses dois grupos. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como talvez essa seja a filogenia mais aceita hoje em dia, mas tem várias informações recentes, toda hora alguma coisa muda, mas essa é o consenso mais ou menos geral da relação desses grupos. Anthozoa seria o mais basal, Hidrozoa o mais apical lá, Scyphozoa e Cubozoa são esses dois grupinhos aqui, a gente vai ver. Cubozoa, vocês já certamente ouviram falar, talvez não saibam, são das famosas vespas do mar, que são aquelas medusas, acho que deve ter esse vídeo, vocês viram, né? Não sei, não lembro. São as medusas mais mortais que existem, na Austrália, morre sempre alguém, assim, em poucos minutos, segundos, quando... Já ouviram isso? A gente vai ver. São as cubomedusas, são medusas muito bravas, vamos dizer assim. Tá? E os Scyphozoários são as grandes medusas, aquela que eu mostrei no início e tal. Então são as medusas que também a gente às vezes vê mais em fotografia, na praia, são as medusas grandes e tal. Tá bom? Aí os hidrozoários são medusinhas pequenas e pequenos pólipos. E os Taurozoa é uma classe muito recente, que foi descrita recentemente. Espécies muito pequenininhas são as chamadas medusas de pedúnculo, elas ficam fixadas em algas, são pequenas, muito interessantes em termos filogenéticos e zoológicos, mas não tem uma grande importância ecológica, nem econômica, nem nada disso, nem médica. Então, vocês olhando isso aqui, o que vocês concluem? Quem que chegou primeiro? Quem que apareceu primeiro? O ovo ou a galinha? Aliás, a medusa ou o pólipo? Como? Medusa ou pólipo? Pólipo, né? Quer dizer, se imagina que a medusa apareceu aqui, né? Seria então um caráter que comum, né? Então a todo esse grupo, né? Então o ancestral de Medusozoa tinha já algo parecido com Medusa ali, se diferenciou. Uma coisa interessante é que Medusozoa é encarado então como um grupo de fato, né? Isso é o que nos diz uma morfologia e a genética, né? A molecular diz mais ou menos isso. E que Medusozoa de fato seja um grupo monofilético, aparentemente é mesmo. Se a gente for analisar o DNA mitocondrial desses bichos, a gente vai ver que os Medusozoas eles têm um DNA mitocondrial linear, enquanto todos os... É isso? Não vou saber dizer. É, linear. Enquanto todos os outros animais, inclusive a Anthozoa, ele é circular. Tá? Então, essa também é uma característica que mostra que Medusozoa é um grupo monofilético. Tá? As relações lá dentro não são ainda totalmente concordantes, tem informações discordantes, tem pesquisadores ainda que estão volta e meia encontrando novas evidências de que talvez não seja dessa forma, nem nada disso, mas a relação entre Medusozoa e Anthozoa parece ser essa de fato, tá? Então a medusa seja uma invenção dos medusozoários, né? Nova,
E justamente também indicando por essa questão do DNA mitocondrial, que também é uma inovação que só aparece ali. Tá? Bom, eu vou falar então de cada classe. Vou começar falando do hidrozoa. Talvez devia se considerar plantozoa, mas vou começar pelo hidrozoa porque é o grupo talvez um pouco mais assim diverso em formas e que lembra mais aquele plano básico em alguns aspectos, tá? Na simplicidade do seu corpo, etc. Então, hidrozoa, né? A classe hidrozoa, lá o que o nome vem de hidro, que é água, todo mundo sabe, né? Então, é um organismo muito aquoso, né? Ele é muito mole, tem constituído por muita água, assim como todos os quimizados, né? Mas enfim, seu nome. A maioria é marinha, existem, claro, nos estuários e algumas espécies de água doce, existem medusas de água doce. Tá? Então, se vocês gostam, se tiver algum de vocês aí que gosta de zoologia e mesmo lá no interior quiser ir atrás, assim, muitas vezes vai encontrar. Existem medusas e cipólios, as famosas hidras, né? Também, se tem algum riachinho lá no campo, certamente vai ter hidras se vocês tiverem paciência de pegar aqueles riachinhos pequenos e pegar aquele folhiço que fica na água e tal, trazer para um aquarinho, deixar lá e depois ir procurando, provavelmente vocês vão ver as hidras. Tá? São muito legais. Hidrozoa caracteristicamente tem pólipo e medusa no ciclo de vida. Tá? Embora vão ter várias espécies que vão modificar esse ciclo, a gente vai ver um pouquinho para frente, algumas vão abolir uma fase ou outra, mas a maioria tem essa alternância entre pólipos e medusas. Eles podem ser solitários ou coloniais, existem espécies em tudo que é lugar, entre os interstícios da areia, minúsculos organismos que vivem entre os grãos de areia, aqueles que incrustam, então vivem em cima de pedra, de coral, de alguma outra coisa, anfibionte, em cima de outros organismos, parasitas, etc. Então, uma característica importante deles, que ajuda a distinguir dos outros, é a mesogleia celular. Tá? Os nematocistos só estão na epiderme, via de regra. Eles são produzidos na epiderme. Eles podem até, em alguns casos, estar na gastroderme, mas eles são produzidos lá. A cavidade gastrovascular não é dividida, é aquele saquinho que nem eu mostrei no início. Buraquinho lá dentro, não tem divisões lá dentro. Tá? E as gônadas também se desenvolvem na epiderme. Tá? Isso são características do hidrozoa. Gônada na epiderme, nematocistos na epiderme. Tá? E cavidade gastrovascular indivisa. Olha aqui. Se a gente cortar eles, a gente vai ver que não tem nenhuma divisão aqui. Tá? Esse corte aqui. Aqui um polipinho básico de hidrozoário. Tá? Esse conezinho aqui, ó, não preciso guardar esse termo não, mas chama hipostômio. Na boca dele, na extremidade aqui, a boca geralmente é circular. Tá? Isso é um hidrozoa. Para vocês terem uma ideia também, um corte parecido com aquele que a gente viu antes. Mesogleia fininha de um pólipo. Tá? As células epitélio musculares aqui, ó, aqui as fibras aqui embaixo. Tá? Um quilidócito, ou nematócito nesse caso, né? O nematocisto sendo produzido. Os hidrozoários só têm nematocistos, que é um tipo de quinido. Tá? Eles só formam nematocisto. Então aqui é um nematócito. Tá bom? E a gastroderme. A medusa de hidrozoa, que ela tem de especial e que também é um caráter só dos hidrozoários, é a presença disso aqui que é chamado de véu. Tá? É uma membraninha. Se a gente pegar um guarda-chuva, imagina o bordo do guarda-chuva, imagina que você põe um tecido restringindo um pouco essa abertura aqui. Isso tira o véu. Para que serve isso? Consegue imaginar?
Se você restringe essa abertura, bom, restringe ela mais, deixa só uma abertura menor aqui. O véu pode ser muito grande, só deixar uma aberturinha aqui. Quando ela contrai, como é que nadam as medusas? Elas nadam por jato-propulsão, não é? Então ela contrai, a água que está aqui dentro é expulsa, não é isso? Se você restringe a saída, o que acontece? É a mesma coisa da mangueira lá. Se a gente aperta, não vai o jato lá para frente? Quer dizer, ele vai conseguir maior eficiência nessa forma de propulsão. Né? Vai sair um jato. Então ela vai. Tá bom? Nem todas as medusas, na verdade, nadam por jato propulsão exatamente. Tá? Isso é uma generalização que a gente vê também nos livros e tal. Muitas delas têm esse véu muito curtinho. E, na verdade, elas nadam mais com uma espécie de remo, né, do bordo, dizendo assim. Mas outras não. Outras têm um jato de propulsão tão forte, se vocês virem filmes e tal, a gente vai mostrar talvez alguns aqui. Nada assim. Cada contração é um impulso muito rápido. Então ela vai... um verdadeiro jato mesmo. Tá? Então aqui é um cortezinho. Aqui dá para ver mais ou menos a estrutura da medusa. Ela lembra mesmo um guarda-chuva. Né? Aqui é o cabo do guarda-chuva. Isso aqui chama umbrella. Umbrella, o que é em inglês? Umbrella é guarda-chuva. Né? E é o termo técnico que a gente chama. Umbrella. É essa parte aqui. Essa é a margem com seus tentáculos. Geralmente os tentáculos estão na margem. Nem todas as medusas têm tentáculo na margem. Pode variar bastante isso. Tá? Mas a estrutura dela é mais ou menos isso. E aqui vocês veem a gônada epidérmica na parte de dentro aqui da subumbrella. Vocês têm que entender que isso aqui é epiderme também, né? Imagina que se ela fosse assim, se a gente fez isso, né? Tem epiderme desse lado e desse lado. Tá? Só que aqui é a parte interna da umbrella, mas ela é uma, em relação com o ambiente, é uma parte externa, né? Tá? A água entra por ali, sai e tal, é a epiderme aqui. Tá? E a boca? O que acontece aqui? Ela nada assim, se bate algum organismo aqui que ela identifica como presa, ele vai ficar grudado, vai morrer, o tentáculo vem, traz para a boca, ingere, aqui tem o estômago, etc., que se distribui para o resto da medusa. Vamos ver uma imagem ali. Bom, acho que da medusa é isso. Os pólipos eles são bastante variados, talvez bem mais variados que as medusas em si, porque as medusas não têm muita oportunidade, né, bem entre aspas, de se modificarem muito, porque elas são já uma forma um pouco mais especializada para andar na água e tudo, né? Se ela se modificar muito, talvez isso não vai funcionar bem. Os pólipos, principalmente entre os zoos, variam muito de forma, tentáculo, etc. Aqui para vocês terem uma ideia da carinha deles. Não vou entrar em muito detalhe porque a gente não vai ter tempo. Tá? Pode ter diferentes tipos de tentáculo, com essas bolinhas na ponta, tentáculos retos. Eles podem se agrupar em uma coroa só, ou em várias, como naquele caso, pode ser ramificado. Para vocês terem uma ideia de como os pólipos de hidrozoa, né, são uma colônia. Eles formam colônia geralmente, né? Ali uma colônia em cima de uma alga. Provavelmente vocês vão ver esse aqui amanhã na aula de fital, ou algo parecido com esse aqui. Então aqui mostrando o crescimento, né, por reprodução assexuada. Tudo bem? Aqui uma imagem real de uma medusa, muito parecida com aquela que eu mostrei em desenho. Dá para ver bem, olha, as gônadas, o manúbrio, com a boca aqui. O véu está aqui, ó, tá vendo isso? Então aquela membraninha que caracteriza a hidrozoa, essa coisinha pequenininha é uma característica única de hidrozoa, tá? E os tentáculos? Esse tamanho de véu caracteriza uma medusa que nada por ondulação, não por propulsão. Médios ou médios. Ela chega, essa aí tem uma certa propulsão, mas é uma mistura, na verdade.
Tá? Vocês vão ver outras que tem uma aberturinha pequenininha. E aquelas é de fato. Ó, aqui já é um pouco menor, tá vendo? Se a gente olhar então por assim, né? A região oral, então, a abertura, o véu aqui, ó. Só para vocês verem os tentáculos e aqui, ó, estruturas sensoriais. Então as medusas de hidrozoa costumam ter o estatocisto, então uma vesículinha pequenininha, com uma bolinha lá dentro, que é o estatólito, e aquela estrutura funciona então como órgão de equilíbrio. Algumas outras medusas têm ocelos, que são então estruturas fotoreceptoras, né? Fotossensíveis. Tá? Aqui vocês têm uma ideia da variação de forma das hidromedusas, das medusas dos hidrozoários. São geralmente pequenas, elas têm milímetros, normalmente, 1, 2, 3, às vezes alguns centímetros, 1 ou 2 centímetros. Algumas poucas espécies chegam a 10 centímetros, coisa assim, é o tamanho maior. Mas a grande maioria das espécies são pequenininhas, milímetros a centímetros. Então a gente vai conseguir vê-las no plâncton, né, coletando com rede de plâncton. Tá? E aqui um pouco da diversidade delas. Tá? Você vê tentáculos diferentes, etc, etc. A reprodução de hidrozoa é um aspecto também importante que só ocorre neles, é um tipo de brotamento que a gente chama de brotamento lateral. Então a medusa, ó, a produção da medusa é formada lateralmente ao pólen. Gravem isso. Então é brotamento lateral do pólen. Depois de um tempo elas se liberam na água, a medusa cresce até ficar adulta, forma a gônada, nesse caso a gônada cresce aqui em volta do manúbrio, libera óvulos espermatozoide, forma uma larvinha e pum, dá origem de novo a uma nova colônia bentônica. Tá? Então esse é o ciclo, eu tinha usado esse aqui para ilustrar do que me dá em geral. Né? Esse é um ciclo típico de hidrozoa. Bom, então a reprodução assexuada dos pólipos, crescendo e formando uma colônia. De tempos em tempos ele começa a produzir uma medusa. A gente vai ver um filminho depois disso que acho que vocês vão gostar. Aqui para vocês verem uma... Estão vendo a medusinha ali, ó, pulsando? Então esse é um pólipo, então, né? Os seus tentáculos aqui, sua boca, ó, aqui, tá vendo? Sua coluna, né? O seu corpo aqui, e ele brotando medusa. As medusas já estão bem desenvolvidas, estão quase saindo. Então ela começa a pulsar antes de ser liberada do corpo da mãe, né? Do pai, da mãe. Corpo parental. Dá para entender? Aí, passado algum tempo, até também com a ajuda da ação de ondas, das correntes, ela vai se desgrudar e vai ter uma vida livre no plâncton, vão se alimentar, etc. Tá? Como eu falei lá, nem existem variações muito grandes dentro de hidrozoa nesse ciclo. Então tem espécies que simplesmente vão suprimir o estágio de medusa. Aqui é um caso. Tá? Ela vai, aqui é uma colônia, né? Ela desenvolve uma estrutura especial onde a plânula vai se desenvolver e sair direto e formar uma nova colônia. Então há uma supressão completa da fase de medusa. Tá? Olha aqui, aquele bicho lá, parecido. Essa estrutura é chamada de gonanjo, tá vendo? E aqui dentro se desenvolvem, então, diretamente as medusas, as plântulas. Em alguns casos, existem, na verdade, se a gente começa a estudar várias espécies, a gente vai vendo diferentes, uma gradação. Tem aquela que forma medusa completa, aí você acha uma outra espécie que forma uma medusa um pouco reduzida, quer dizer,
ela já é liberada com gônada. Depois você acha outras espécies em que a medusa fica retida no pólipo e nunca é liberada, mas você consegue reconhecer como medusa, mas é uma medusa que a gente chama de sértio, ela fica presa no pólipo, ela amadurece, solta os gametas, e até aquele caso em que você não vê nem mais vestígio de medusa. Então existem aqui mesmo várias espécies assim, cada uma mostrando um determinado grau de redução da fase de medusa. Tá? Muito engraçado, é muito interessante. E existe o contrário. Então, espécies que simplesmente aboliram o pólipo. Essa é um caso. Tá? Ela libera uma planulinha que, em vez de formar um pólipo, ela começa a se transformar, ó, parece até um polipinho, mas esse polipinho já forma de novo a medusa, tudo no plano. Tá? Esse é o caso dessa medusa aqui. Se vocês tiverem. Não sei, eu tive que mostrar essa, mas não está rodando. Essa é uma medusinha bonitinha que ocorre no plâncton e ela é bastante comum por aqui, mas ela é uma dessas que não tem pólipo. Bom, não está indo. Aqui só para ter uma ideia também da variação, os grupos internos de Hydrozoa, que eu não vou comentar porque não daria tempo, mas vocês têm uma ideia maior ainda da variação então, das medusas de hidrozoários. Essa aqui é um grupo que inclui várias que não têm fase de pólipo. Aqui é um grupo que ocorre muito interessante com espécies de profundidade, tá? Que ocorrem em águas profundas. Vocês já devem ter visto alguns filmes aí que passam de submarino em águas profundas, então muitas vezes eles encontram essas medusas, aparecem lá. São muito bonitas e algumas delas são parasitas quando elas são jovens. Tá? Aqui é um grupo que tem representantes muito comuns aqui na região costeira, em águas rasas, sobre algas. Vocês vão ter certamente a oportunidade de ver alguns deles. Aqui também as medusas geradas por esses caras aqui. Tá? Algumas delas. Aqui também variação, medusas. Aqui é um grupo importante, que também, infelizmente, não vai dar tempo de a gente falar muito, que são os sifonóforos. Então, é um grupo dentro de Hydrozoa, que inclui só espécies planctônicas que formam colônias de pólipos e medusas grandes e interessantíssimas. Tá? Ocorrem principalmente em águas mais oceânicas, mas existem espécies que vivem próximos da gente, como é a caravela. Todo mundo já ouviu falar da caravela, não é? A caravela é um sifonófilo. Então a caravela não é uma medusa, tá? Como a gente muitas vezes pensa, que ela está ali na água e tal. Vocês vão ver que elas não pulsam. Ela é uma colônia de pólipos que vive flutuando. Ao invés de estar lá no fundo, ela flutua. Esse pneumatófilo, que a gente chama um pólipo modificado, que secreta um gás, ela fica, essa parte está para fora d'água, né? Então ela consegue funcionar como uma espécie de uma caravela, o nome é bom, né? Um barco a vela. Vai embora. E ela é extremamente urticante. Aqui vocês veem um sinal, né, que tem lá na Austrália, por exemplo, no Havaí, nesse caso no Havaí, falando das caravelas, né? Porque ela pode chegar a matar uma pessoa. Embora não seja tão assim comum matar, mas ela deixa, por exemplo, cicatriz permanente. Não vai sair nunca mais se você pegar de cheio. E há casos de óbito registrados de crianças, pessoas mais sensíveis. Bastante perigoso. E é uma das espécies que tem bastante aqui no nosso litoral. Felizmente a gente não tem outras que são mais perigosas ainda.
Olha aqui, uma outra espéciezinha, vocês verem que quando elas formam, isso é uma característica de muitas medusas e de muitos organismos gelatinosos. Aqui não é uma medusa, mas é um sifonófilo também, uma colonia que vive, chamado Velela, que está aqui embaixo. E isso é uma praia no Reino Unido, mostrando uma população que veio e encalhou na praia, quantidade de milhares. Né? Em cima aqui? Não, em cima é um lugar que você poderia pegar. Eu não recomendo, que pode ainda ter nematocistos e tal, mas é o lugar mais seguro para se pegar um bicho desse seria em cima, onde teria menos. Bom, e dentro ainda, um grupo importante dentro de hidrozoa são os corais, são os hidrocorais, que são os corais verdadeiros, então, não estão lá dentro de hidrozoa, mas também formam grandes colônias, verdadeiros corais mesmo, importantes no mundo todo. E esses bichos são chamados de corais de fogo, porque eles queimam. Tá? Tem aqui na nossa costa, em qualquer região de coral tem sempre também os hidrocorais juntos, no lugar que tem recifes de coral. Tá? Vocês estão cansados? Querem me dar uma pausinha de uns 10 minutos? Ou continuar? Porque a gente começou atrasado, não sei também. Bom, a próxima classe que a gente vai... Tem que ir lá perto, né? Acho que Ó, então a próxima classe que eu vou comentar é a Sifozoa, são das grandes medusas. É daquela imagem que eu mostrei logo no início. Então é um grupo com cerca de 200 espécies descritas, mais ou menos. Eles podem ser muito grandes. Existem algumas espécies pequenas, mas eles podem formar... A maioria são de tamanhos razoavelmente grandes, né? Existem algumas que ficam monstruosas, mais de 2 metros de diâmetro. Tem uma espécie na costa do Pacífico que pode chegar a mais de 5, 6 metros de comprimento. São enormes, você vê mergulhador do lado, assim, enorme. São, então, exclusivamente marinhos, estuarinos, não tem de água doce. Né? Eles também apresentam metagênesis, então apresentam pólipos e medusas, só que a medusa geralmente é a fase predominante, a fase maior, que a gente... os pólipos são diminutos, pequenininhos, etc. Não são menos importantes, mas são menores, não são tão conspícuos. Os pólipos podem ser solitários ou coloniais, claro, não existe medusa colonial. Uma diferença já aqui em relação ao hidrozoa, o que é? Mesogleia celular. Então, o hidrozoa é o único que tem a mesogleia considerada acelular. Sifozoa, cubozoa, stalozoa e antozoa tem mesogleia com células. Então, já uma camada celularizada. Gastroderme com nematocistos. Lembra do hidrozoa que eu falei que não tem? A cavidade gastrovar possui septos, nesse caso 4. E as gônadas se desenvolvem na gastroderme, ao contrário então dos sifozoários, que era na epiderme. Tá? Os demais também. Hidrozoa é o único que tem as gônadas, as regiões gonadais na epiderme. O resto tudo é na gastroderme. Tá bom? Só para vocês verem a cavidade então gastrovascular. Se a gente cortar um polipinho, ó, a gente vai ver essa divisão. Tá? 4 septos. As medusas, elas se diferenciam bem de hidrozoa, porque elas não têm véu. Elas têm uma margem lobada. Se dizem essas medusas, vocês vão ver que elas fazem assim. É como o guarda-chuva o guarda-sol de praia. Não tem uns guarda-sóis que tem aquela margem assim? Lembra aquilo? Tá? E uma coisa importante que elas têm são esses
essas estruturas aqui que chamam ropalho. Tá? Isso ocorre em cifozoa e ocorre também em curvozoa. Mas o ropalho é uma estrutura sensorial bastante desenvolvida que agrupa um estatocisto, um sistema de sensorial de equilíbrio, e um olho, ou uma região sensorial fotossensível muito boa. Ela chama ropalho. Tá bom? E aqui, só para vocês verem, ó, uma gônada aqui, ó, lá dentro do estômago. Eles também são caracterizados por esses cirros lá dentro, que são chamados cirros gástricos, que também a gente não vê nas medusas de Drosoa. Tá? Então, tá aí um cifozoa. Tá, em corte, só para vocês verem um pouquinho melhor, gônada, cirros lá dentro, então tudo na gastroderme. Nematocistos nesses cirros, tá? A mesogleia é muito desenvolvida. Aqui o ropalho. Tá? E uma coisa interessante que muitas têm, que o manúbrio ele é geralmente mais elaborado e ele tem braços orais. Com várias extensões que crescem, que a gente chama então de braço oral, que a gente não vê lá na medusa de Drosoa. Então tem espécie de isso também assim. A gente chama de monodisco e aquele a gente chama de polidisco. Poli é muito, né? Muitos discos. Essa é um grupo que se forma sempre uma estrobilização monodisco. Vocês veem que já tem carne de medusa, né? Ela logo vai ser liberada e tchau pro papai ali, mamãe, sei lá. Leva mal. Não voltam para dizer olá. Tá? Aqui uma medusinha. Essas medusinhas são chamadas de éfira, tá? Eu também não preciso guardar assim não. Bom, e aqui, ó, a gente vai ver o processo de estrobilização ocorrendo. Tá? Isso aqui é um pólipo que ele forma um tubo, um pólipo de cifozoa, que ele constrói um tubozinho, um esqueleto em volta. Aqui, antes dele começar a reprodução sexuada, é aqui já ele estrobilizando, tá vendo? Dá para ver os pratinhos lá dentro. Olha lá. Isso foi gravado em vídeo em intervalo de tempo, time-lapse. Tá? Isso aqui está acelerado, então, muitas vezes, mais de 200 vezes. E ó, a liberação da medusa. Esse processo, por exemplo, leva 12 horas. Né? E aqui está comprimido para poucos segundos. As medusinhas sendo liberadas. Aí ela depois. Bom, aqui para vocês terem uma ideia da variação também morfológica dessas medusas, existem várias que estão sendo descobertas hoje em dia nas águas também, águas profundas, com submarinos e aqueles submarinos não tripulados, né? ROVs, né? Que conseguem ir lá a 1000 metros e fotografar e tal. Várias espécies estão sendo descobertas. Essas vermelhonas geralmente são de águas profundas. Cor, o que dá? Que dá cor eu não sei, mas a cor, o vermelho é importante porque é uma cor que anula o azul, que muitas espécies de profundidade eles são bioluminescentes. Então a luminescência delas é na faixa do azul, né, mais ou menos. E elas, por um tempo ninguém entendia por que esses bichos de profundidade são, essas medusas, tem alguns outros, são vermelhos e muito densos assim. Então se acredita que seja que quando ele se alimenta,
ele ingere um bicho que muitos aí são bioluminescentes. Se ele fosse transparente, como é a maioria no plâncton, iluminava dentro lá dele. E ele estaria sujeito a ser predado ele mesmo. E a luz nesse lugar é muito importante para a predação. Ou para localizar a presa, ou para também reprodução, eles se encontrarem. E ela é usada como uma dica para um predador ir lá e pum, né? Então o que ele quer? Ele quer comer, ele não quer que o bicho que ele está comendo comece a dar sinal lá, acender lá naquela escuridão total, uma luzinha daquela, como se a gente acendesse um holofote. Então, eles têm são geralmente vermelhos, porque o vermelho ele é um que vai anular, né, o azul. E eles também são mais densos e tal, e aquela luz não sai para fora. Então, muito comum esse vermelho. Esse aqui, por exemplo, essa atola é de águas profundas. Aqui são espécies de águas rasas. Essa é aquela espécie que eu falei que pode chegar a vários metros de comprimento. Aliás, essa aqui, ó, ela pode ser desse tamanho aqui, mais ou menos a umbrella, mas ela tem braços orais enormes, vários metros. Essa trimonema aqui pode ter mais de 2 metros de diâmetro, a umbrella. E essa espécie fotografada aqui em Ubatuba, ela era desse tamanho. São muito grandes. E algumas são muito urticantes de fato, viu? Tem espécies dessas cifromedusas, elas não são urticantes para a gente. Não causam nada na nossa pele, nada disso, a gente não sente nada. Mas algumas são bastante. Tá? É o caso, por exemplo, dessa aqui, ó, a Ciania papilata, que são enormes também, e elas são bastante urticantes, mas elas não ocorrem aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. E elas são muito urticantes. Mas tem outras e a gente às vezes fica com medo. Claro, tem que ter medo, né? Porque vai arriscar se você não conhece. Mas muitas dessas que aparecem na nossa costa aqui não fazem nada pra gente. Mas claro, se você não tem certeza, não chega a aqui só para mostrar um aspecto interessante, o que está acontecendo aparentemente hoje, aumentando cada vez, as populações estão crescendo cada vez mais. Então é muito comum já ocorrer em alguns lugares essas explosões populacionais, você vê em alguns lagos salgados, em alguns lugares, coisa assim, ó, olha ali embaixo. Procura, né? Quantidade enorme. E aparentemente, tem vários pesquisadores estudando isso, aparentemente os fenômenos de blooms, né, que a gente chama de populações muito grandes ocorrerem em determinadas épocas do ano e tudo, está aumentando. Talvez como uma resposta, vamos dizer assim, à sobrepesca. Porque esses bichos competem por mesmo recurso, colhido por igual. Você fixa um bicho desse tamanho, quando vai ver, está desse tamanho igualzinho, vai ser uma miniatura. Mas a maioria de soltos desaparece, não dá certo. Então não dá para a gente ter quase coleções, né, deles. A gente tem que ter por foto, registros assim, de imagem e alguns poucos que se consegue. Eu vou mostrar para vocês um videozinho legal aqui. Vocês aguentam mais um pouco? Se não der para preservar, como faz para o holótipo? Então, é difícil. Às vezes é usada uma foto. Esse é o problema. Em alguns casos se consegue, mas... Esse aqui foi feito em Fernando de Noronha. Então, é engraçado que a gente também fala muito, né, locomoção por cílios. Está vendo os cílios batendo? Na verdade, são os pentes de cílios, né? Vários cilinhos, um grudados no outro. Mas ele também pode se locomover por ação muscular. Foi o que ele fez ali.
Isso é um bicho mais ou menos desse tamanho, filmado no mar mesmo, lá em Fernando de Noronha. Ver se o Fábio Borges mandou esse vídeo, muito legal. E um fenômeno que ocorre muito com eles, aqui no caso, essa cintilação que a gente está vendo é um fenômeno de refração da luz, que bate nos pentes e se refrata. Então a gente chama de iridescência isso aí. Mas muitos, a maioria provavelmente, eles também têm bioluminescência. Então eles geram luz que a gente não consegue ver aqui, tem que ser no escuro total. É outro fenômeno, eles são bioluminescentes. E eles são comidos por outros, eles comem medusas, esses bichos, e podem ser comidos por outros organismos maiores. Vocês sabem que as tartarugas, né, algumas tartarugas comem medusas, né? Podem comer quitenófilos também. Os quitenófilos comem medusas. Podem ser um controle aí de algumas delas, serem os quitenófilos. O batimento dos dentes. Não, a alimentação deles, eles pegam os alimentos ou com os tentáculos que eles têm, que são pequenos organismos, plâncton, partículas, tá? Como semelhante aos quinidários, tá? Que também são predadores, né? Eles conseguem predar devido aos coloblastos. Olha que legal, essa é uma outra espécie. Ó. Esse bicho, ele é predador de outros quitenófilos. E ele consegue engolir quase um bicho do tamanho dele. É algo fantástico. Tá vendo que é uma espécie diferente daquela? Essa também é um pouco diferente. Tá vendo os tentáculos aqui? Ó? Dá pra ver. Ó. Então esses tentáculos, eles conseguem se distender bastante e eles são cheios de coloblastos. Os coloblastos aglutinam, né, a comida e depois ele recolhe o tentáculo e leva para a boca. Ó, uma outra espécie também. Aqui nesse vídeo tem umas 3 ou 4 espécies. Tudo de lá. Que ocorre também ao longo da costa brasileira. Ó, a comida, estão vendo esses pontinhos? São partículas que ele já ingeriu. Copépodes e outros pequenos organismos que vocês vão ver na aula de plâncton. Ó, o tentáculo indo lá para frente, tá vendo? Então ele vai nadando e deixando esse tentáculo como se fossem linhas de pesca. E os tentáculos são ramificados. Então aquilo ele vai arrastando, vai grudando, depois de um tempo ele puxa e recolhe a comida. Tudo bem? Então, tem outros vídeos que eu espero que vocês consigam ver, querem ver. O que eu queria mostrar para vocês é esse vídeo. Que... Ah, não era esse. Esse já viu. É aquele. Tem uns 5 minutos mais ou menos, acho que vocês aguentam, né? Tudo bem? Que mostra, então, ilustra o ciclo de vida de hidrozoários. É uma coloninha que vive numa pedra. Ela forma um estolão assim na pedra, com vários polipinhos.
vendo? Aqui mostrando em detalhe como é aquele estolão, mostrando que existe comunicação de um pólipo ao outro, né? A água da cavidade gastrovascular é bombeada por batimento ciliar aqui dentro, então corre aqui dentro. O que um come, ele pode distribuir para os outros. Legal, né? É uma colônia de fato. Ele vai crescendo no meio de outros organismos, né? Aqui, olha, também é um vídeo acelerado, ó, 2000 vezes, mostrando o crescimento. Ó. Isso levou também um dia inteiro, passado em alguns segundos. Mostrando como vai. Se você olha assim na lupa, você acha que nunca vai crescer, porque é um processo muito lento, né? Então a gente consegue ver como é que vai acontecendo. E de tempos em tempos vai nascendo um pólipo. Olha aí. Tem um detalhe do pólipo, mostrando como ele se organiza. Nesse caso especial, tá vendo? Ele tem diferentes tentáculos, 2 tipos de tentáculos diferentes. Boquinha lá na ponta. Ele tem esse tentáculo lisinho aí mais para baixo. E mostrando como é que ele se alimenta. Olha, ele consegue pegar uma presa enorme perto do tamanho dele, né? O corpo dele é muito elástico. Então, a vantagem também desses corpos equinidários e tudo, ele tem uma elasticidade enorme, né? Ele não tem muito restrição em termos de esqueleto, coisas assim. Aí também está acelerado um pouquinho para a gente poder ver melhor. Legal, né? Aí ela vai ficar algumas horas lá, digerir. E os bichos são gulosos. Vocês vão ver que esse aí pega mais um. Nossa. E olha como a boca se abre bem. Você olha aquele negocinho e fala, como é que vai entrar alguma coisa lá? Ela é super elástica, né? Então, depois de um tempo, o que acontece? Sai pela boca, né? Agora funcionando como ânus, o resto não digerido. Essa estruturinha aí é a medusa em formação. Ó, depois de um tempo, ela já está quase pronta, começa a pulsar e se solta ela. E tchau. Aqui a gente foi acompanhando e filmando conforme elas iam crescendo. Você vê que elas vão modificando, né? A mesogleia cresceu bastante, os tentáculos vão se alongando. Lembra que eu falei que tinham os órgãos sensoriais que podiam ser estratocistos ou ocelo. Ocelo é uma estrutura fotossensível, né? As quinidas, agora em um aumento maior. Então aqui elas não estão explodidas e algumas explodidas. Vocês veem, ó, esse aqui é o mesmo desse aqui. Ele até diminui de tamanho, tanta conteúdo e pressão que tinha lá dentro. Aí já tem alguns dias de vida. 4 dias, são bem maiores. Nessa espécie, o manúbrio cresce muito. E aqui é o cabinho do guarda-chuva, né?
Está cheio de comida, tá vendo? Esse bicho é bonito, mas a medusinha é muito pequena, mesmo adulta. Deve ter não mais do que 1 centímetro a altura da umbrella. Então, a medusa adulta, aquelas bolinhas são gônadas que se desenvolvem numa nuvem. Então, ela está quase pronta para se reproduzir sexualmente, isso a gente não conseguiu ver. E produzir plânulas e se formar novamente. Não? Isso foi gravado no laboratório? Foi gravado no laboratório? Foi feito no laboratório. Então, mais alguma dúvida? Vocês gostariam? Não sei se é besteira essa impressão, mas a maior diversidade que dá está na região da Austrália? Porque sempre que falam, essa ocorre na Austrália, isso ocorre na Austrália. Depende. De corais, com certeza. Lá tem um número de espécies de coral da Austrália 10 vezes maior do que nós temos no Caribe, por exemplo. Mas tem alguma coisa a ver de lá seu centro de origem do grupo? Provavelmente. E tem, de fato, uma diversidade muito grande. O coral é mais de 400 espécies.